Fala aí, galera, tudo tranquilo? Como é que estão? Todo mundo bem? Faz tempo aí que a gente não se vê. Espero que estejam todos bem. E vamos agora dar início a uma nova etapa, um novo momento das nossas aulas. Espero que vocês tenham tido um recesso aí muito tranquilo, que aproveitaram, né, dentro de todos esses problemas que estamos passando, que vocês tenham podido aproveitar bem esse momento, tá? Então a gente vai retomar nessa primeira aula de volta ao recesso, iremos retomar alguns aspectos que já foram dados no passado, nos conteúdos passados, para a gente entrar de cabeça no nosso conteúdo mais atual, que é os esportes. Eu já estou vendo aqui que na filmagem que tem uma luz chegando aqui em mim, né? Espero que não é uma luz divina assim, não, né? Mas é uma luz aqui do quarto, um novo espaço que eu arrumei aqui para ficar mais tranquilo para dar aula para vocês. Então, desculpem aí por isso, tá? Enfim, gente, iremos iniciar então o conteúdo de esportes. Mas para tanto, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para discutirmos de como surgiu esse esporte na humanidade, certo? Por que os humanos praticam esportes? De onde surgiu essa ideia, sei lá, de criar competições, de se estabelecer um lugar próprio para a realização de determinadas práticas corporais, para que os seres humanos pudessem tanto realizá-las quanto assisti-las, certo? E a gente tem que remontar, então, um quebra-cabeça na história aí, para poder compreender essa questão, ok? Por diversas vezes quando eu vou começar um conteúdo, quando eu vou dar início a um conteúdo para vocês, percebam que eu vou sempre fazendo um percurso histórico para a gente compreender de fato o que fez os humanos a caminharem nessa vereda, nesse caminho para determinada prática, ok? Então a gente vai perceber logo de início, voltando às nossas primeiras aulas sobre cultura de movimento ainda, que o ser humano ele sempre foi um ser de relações. E essas relações, elas sempre foram construídas por meio do movimento, do seu movimento. E o movimento para o humano não é simplesmente um deslocamento no espaço, mas é a partir do momento em que ele caminha, em que ele se movimenta, em que ele percebe, ele vai criando novas formas de perceber a realidade, novas formas de perceber o seu entorno. Foi aí então que, por meio desse conhecimento sensível do humano, que é o próprio perceber, que eles foram aprendendo diferentes tipos de coisas ao longo da história. Aprenderam a fazer o fogo, aprenderam a fazer a roda, aprenderam a que quando eles se estabeleciam no lugar era de fato um pouco mais proveitoso para eles. Aprenderam com o tempo de que domesticar os animais também era importante para eles, não só os animais que a gente chama de doméstico, mas o cavalo, o arado, enfim. Aprenderam com o tempo as leis da física, da química, enfim, uma infinidade de coisas, até chegar ao que a gente sabe hoje, que é a tecnologia, né? De fato, o ser humano ele sempre foi um ser tecnológico, certo? E aprenderam também, ao longo de todo esse percurso histórico, de toda essa historicidade humana, aprenderam que diferentes tipos de práticas corporais traziam sensações prazerosas, certo? E aí foi que surgiram os jogos, aí foi que surgiram as brincadeiras, conteúdos que nós já vimos, aí surgiram também as danças, ok? E o esporte, da maneira como a gente compreende hoje, ele já veio num período mais moderno da história, certo? Então, no século XVIII para o XIX ali, foi que surgiram os esportes como a gente compreende hoje. Muito embora, ao longo da nossa história, se a gente for lá para o período da Grécia e de Roma, vocês já vão encontrar traços históricos de competições esportivas. Isso acontecia com os gladiadores, com outros tipos de competição de arco e flecha. Na própria Grécia Antiga, né, existia um determinado tipo de luta chamado pancrácio, que dizem que foi daí que surgiu também a prática do pugilismo. Pancrácio, que era, e inclusive, um grande filósofo chamado Platão, diziam que ele era um exímio atleta
de pancrácio, que consistia justamente na utilização das mãos de diferentes tipos de forma para poder ganhar do adversário, certo? E dizem que esse pancrácio, ele foi o precursor do boxe. Mas vejam só, certo? Se a gente for levar em consideração esses dois exemplos que eu acabei de dar, que eu acabei de citar, tanto o pancrácio quanto o boxe, a gente já vai ver que nesses períodos históricos, o pancrácio na Grécia e o esporte moderno no Ocidente, já vai ver muitas transformações, ok? A gente pega o pancrácio, por exemplo, que a regra era justamente deixar o adversário completamente incapacitado. Então, no pancrácio, você poderia enfiar o dedo nos olhos do adversário. No pancrácio, muitas vezes, os atletas deixavam as mãos com grandes unhas para poder fincar no corpo do adversário. De uma tal maneira que, se um atleta, ele perdesse no pancrácio, dentro daquela sociedade, ele era extremamente execrado. Então, se um atleta resolvesse participar do pancrácio de início para poder ter um prestígio social, da mesma maneira que aquele vencedor teria todo esse prestígio, um perdedor, ele teria toda a rejeição social. Tanto que na história, né, o próprio Platão dizia que era preferível um atleta, um lutador do pancrácio. Ele preferia perder a vida do que perder a luta de um pancrácio. Então, quando ele não saía morto, muitos deles acabavam por tirar a sua própria vida. Porque eles preferiam viver assim do que viver à margem da sociedade, ok? Levando então agora, chegando no boxe moderno, o que a gente vai ver? A gente vai ver então que o boxe, se for levar em consideração do pancrácio ao boxe, houve diferentes mudanças, principalmente nos sistemas de regras. Então os atletas deveriam, a partir de então, usar luvas, com um esporte mais moderno. Antigamente não era tão importante, mas hoje é obrigatório o uso de material também de proteção, como a coquilha, como o protetor de tórax, quanto o protetor bucal, para preservar a integridade física do atleta, ao máximo possível. Então, a gente parte de um contexto histórico em que, para ser em que o esporte ele estava imerso socialmente como uma forma de prestígio, mesmo que para isso viesse a quê? A acabar com a integridade física do atleta. Hoje o prestígio ainda existe, mas preservando, de fato, a vida do atleta, certo? Isso foi só um exemplo para a gente montar que nesse período mais moderno, no século XVII, no século XVIII para o século XIX, que o esporte se desenvolve, tá bom, gente? Então, assim, principalmente com o retorno das Olimpíadas. As Olimpíadas que foi historicamente realizada em Atenas, na Grécia, em Olímpia, na cidade de Olímpia. Ela vai ser remontada agora, no final do século XIX para início do século XX, na própria cidade de Olímpia, na Grécia. Foi onde ocorreu a primeira Olimpíadas modernas, em que aí sim agora os esportes eles já tinham tomado toda uma roupagem diferentemente daquelas que eram realizadas na antiga Grécia, ok? E a partir daí, gente, que a gente pode começar a caracterizar os esportes, certo? Um esporte que é o quê? Uma prática, caracterizar e conceituar. O esporte ele é uma prática corporal que envolve um sistema de regras, certo? Conjunto de regras previamente estabelecidas, em que ele pode ser tanto realizado coletivamente como individualmente, ok? Então a gente fala que é um sistema de regras, já percebam essas palavras, sistemas, organizações, federações, são palavras que vão estar presentes no esporte, que são órgãos, né, instituições que servem para a criação tanto da legislação do esporte, como também da legislação dos espaços, a legislação do próprio respeito aos atletas, quanto também aos torcedores, ok? É tanto que, por exemplo, cada esporte
ele vai ter tanto uma federação internacional como uma federação nacional e regional. Isso quando ele é bem organizado, certo? E a cada momento vem surgindo novos esportes, mas em base, em tese, existe uma questão tradicional dos esportes que são passados também ao longo dessa nova temporada, ao longo desse período moderno, em que eu já citei, que leva diferentes contextualizações do esporte. Por exemplo, se a gente for levar em consideração o judô é um esporte que ele nasceu basicamente com uma característica de... Ele é uma ramificação do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu ele tinha uma proposta bélica. Então, é tanto que o nome das artes marciais, ele vem justamente daí. Artes de guerra, artes para combate, certo? Então, era muito comum que o jiu-jitsu fosse primeiro realizado para defesa pessoal, para a própria defesa em combates, em guerra, isso no Oriente, né? E o judô, ele vem de uma ramificação do jiu-jitsu para mostrar uma proposta basicamente de competição, uma proposta do esporte como a gente compreende hoje, tá ok? Então, como eu falei, o esporte ele é uma prática corporal que envolve um sistema de regras previamente estabelecidas, geralmente são realizados num espaço e num tempo também já determinados. Então a gente pode perceber que, diferentemente dos jogos, do conceito de jogos que a gente viu no bimestre passado, o esporte ele já é um pouco menos flexível, certo? Se a gente for ver, por exemplo, uma partida de futebol deve ser realizada num tamanho, num campo, com uma dimensão das traves já estabelecidas, não podem ser alteradas. O juiz não pode simplesmente alterar uma regra de um jogo para o outro, ou de um tempo para o outro. O tempo ele é previamente estabelecido, não pode de maneira alguma ser alterado. Tudo isso que eu falei a gente já consegue compreender, perceber que é completamente diferente de um jogo. Né? Jogo é aquele quando a gente vai estar na nossa rua brincando com os nossos colegas, a gente pode jogar em ruas diferentes, podemos estabelecer regras de acordo com o que a maioria, democraticamente, o que aqueles participantes gostarão e acharão que no momento oportuno deve ser feito. Então, há toda essa maleabilidade no esporte, no jogo, que no esporte não existe. Muito embora, retomando aquilo que a gente viu na aula passada, nem todo jogo é um esporte, nem todo esporte é um jogo, e nem todo jogo é um esporte. Por exemplo, você jogando a sua pelada na rua, seja de vôlei, seja de futebol, é um jogo, certo? Mas não pode ser considerado um esporte. Por tudo isso que eu já falei. Mas aquele jogo de futebol na televisão, ele é um esporte. Então, nem sempre um jogo ele vai ser um esporte, ok? E nem sempre o esporte vai ser jogo. Se a gente for levar em consideração o judô, é um combate ali que já não é mais um jogo, é um esporte de luta, em que as características que mais vão prevalecer ali é o aspecto individual. Então a gente já vê essa caracterização do esporte, além desse conceito, a gente vê que o esporte ele é dividido tanto nos esportes coletivos quanto nos esportes individuais, tá ok? Esportes coletivos como futebol, basquete, esportes individuais como a natação e o judô. Beleza, gente? Então é isso. A nossa primeira aula é basicamente essa, compreender justamente de onde surgiu os esportes, esse esporte no contexto mais moderno, a diferença entre o jogo e o esporte. E nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando também, com mais afinco, os esportes separadamente, né? A gente vai ver todas essas caracterizações dos esportes, os esportes de performance, os esportes de aventura, os esportes junto à natureza, esportes de tabuleiro, enfim, a infinidade de esportes, os esportes virtuais. A gente vai estar falando um pouco sobre cada um deles e mostrando a diferença, a grande diferença entre os esportes competitivos e os esportes cooperativos,
que basicamente serão aqueles esportes que a gente estaria trabalhando se tivéssemos aí no interior da nossa escola, tá bom? Então, assim, gente, eu espero que todos estejam bem. Desejo um ótimo retorno aí das férias que a gente está tendo aí, né? Eu sei que vocês não puderam sair muito de casa, tá bom? Admiro muito aí a força e a garra de vocês durante esse o maior mal do século que estamos enfrentando, mas a gente está aqui buscando trazer também tanto conhecimento, espero também aprender muito com vocês, trazer um pouquinho de alegria para vocês, entreter um pouco também, que é importante, ok? Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima aula, ok? Valeu, gente!